Olá, quero agradecer às SBOT, à comissão organizadora, a todos os ortopedistas que estão envolvidos nesse evento. É uma honra ser convidado para palestrar aqui. Eu fui convidado para falar sobre o diagnóstico e tratamento da dor sacroiliaca, né? E vocês conhecem muito bem a anatomia, melhor até do que eu, e o que eu queria apenas colocar um pouquinho de atenção é que a articulação ela altera o tamanho de acordo com a idade, principalmente, e a parte melhor para a penetração da articulação é na parte inferior, ok? Vocês conhecem também a anatomia ligamentosa, então existe um complexo ósseo, capsular, ligamentoso, nervoso e vascular, ok? Por muito tempo, não sabia se essa era uma fonte de dor ou não, mas foram encontrados free nerve endings, né, terminais nervosas, não só na cápsula anterior como na posterior, assim como com os ligamentos posteriores. E a inervação? A inervação foi a primeira, e eu coloco sempre a literatura embaixo para que vocês possam ir lá e achar a literatura original. Foi Ikeda, um japonês muito meticuloso, conseguiu dissecar não só a parte ventral, né, anterior, como a dorsal. E na parte ventral, seriam os ramos ventrais de L5-S2 e ramos do plexo sacral, e na parte posterior, que é que nós temos acesso, é a inervação do ramo dorsal de L5 e os ramos laterais de S1, S2, S3 e S4. Depois, o professor Willard, nos Estados Unidos, na Universidade de New England, em Maine, demonstrou que a maior parte da inervação vem dos ramos laterais de S1 e S2. Então, se você tiver que fazer a inervação quase que perfeita, a maior atenção tem que ser nesse período, S1 e S2. E com uma ocasional contribuição de S3 e praticamente nenhuma contribuição de S4. Então, aí as dissecações do professor Willard. Qual a prevalência? Eu vejo muitos alunos meus falando, dor abaixo de L5 é dor sacroiliaca. Se o paciente for jovem, a possibilidade de dor sacroiliaca é muito pequena. Provavelmente de 10% a 10% dos pacientes têm dor sacroiliaca única. Tá? Isso, estudos na década de 90 já demonstraram isso. E eu gosto muito desse slide que mostra pacientes com 25 anos, como no exemplo que eu dei, 90% do que gera, né, o gerador de dor é o distúrbio discal interno. E à medida que o paciente vai envelhecendo, a dor vai alterando e outros componentes vão produzindo a dor. São o componente facetário, vão aumentando, e sacroiliaco. Vocês percebem que a partir dos 70 anos, 65, 70 anos, é quando a prevalência aumenta de 40%, 50%. E quais são os preditores clínicos? O mais importante é essa dor abaixo de L5 no sulco sacral, ok? Com radiação para a parte lateral da coxa e para a região inguinal, né? Eu coloquei exemplo de comparação embaixo em azul, mostrando que esse seria o padrão de dor facetário, que é uma dor um pouquinho mais superior, mais lombar, não sacral, com radiação para a parte posterior da coxa, não lateral. Okay? Você vê que são nuances diferentes e que vão lhe ajudar no diagnóstico preciso, porque é importante você ter um diagnóstico preciso qual é o maior gerador de dor para que você possa atacar aquela região. A segunda, para ver da idade, é a doença adjacente, né? Instrumentação da coluna. Porque, por questões de levar a hiperlordose do segmento superior ou inferior. No caso de uma fusão de L5-S1 ou L4-L5, você vai ver uma hiperextensão e excessiva mobilidade da articulação sacroiliaca, levando ao envelhecimento dessa articulação. Então, prevalência pós-fusão chega a 32%, ou seja, 1/3 dos seus pacientes vão ter dor sacroiliaca. E foi mostrado já na década de 2000, 2008, que a maior parte, depois de 5 anos de fusão, a degeneração sacroiliaca aumentava e acelerava de uma forma diferente. Vamos lá, qual a conclusão? Prevalência, isso é importantíssimo. Primeiro, qual é a maior prevalência de dor sacroiliaca? Em pacientes que tiveram instrumentação da coluna vertebral e nos idosos, ok? Pacientes jovens, pouco provável ter dor sacroiliaca.
Diagnóstico, dentro da clínico, a maior parte da dor seria abaixo de L5 no sulco sacral, com radiação para a perna. Qual o diagnóstico não invasivo? A gente sabe que o gold standard é a injeção da articulação, mas a gente pode ter uma certa ideia, fazer certo screening para saber se isso aí é da sacroiliaco ou não. É importante saber que esses testes provocativos são apenas informativos, ok? Eles não são diagnósticos, assim como a imagem também não é diagnóstica. Tá? Então, a maior parte da dor, como eu falei, no sulco sacral e abaixo de L5. Quais são os testes provocativos? Né? Vocês sabem isso melhor até do que os anestesistas. É a parte da distração, fazendo a pressão do ilho contra o sacro, compressão, paciente de decúbito lateral, fazendo uma compressão lateral, o Fabers, né, em que você vai rodar não só a cápsula do quadril daquele lado, como também vai comprimir o ilho contra o sacro daquele lado, empurrando a coxa, o tie thrust, que vai fazer o cisalhamento da articulação, e o Gensling, que vai fazer a rotação, causando dor. Então, coloquei aí os 4, vocês sabem muito bem, faz examinar melhor do que os anestesistas. Anestesistas só sabem injetar, né? É medicação. Então, qual a importância desses testes provocativos? Porque você não quer, por questões de custo, fazer que o paciente faça uma injeção diagnóstica com uma baixa probabilidade da dor vindo daquela região. Você fazendo um teste, você vai ver que é bem possível que a articulação seja a articulação que está produzindo a dor. Importante, os 5 testes têm que ser positivos para que você tenha uma certa prevalência elevada. Nesse estudo, tanto no estudo do Van der Werf como do Leslie, ele mostrou que mais do que 3 positivos, o teste, o valor preditivo positivo era bem alto, ok? E quando todos os testes provocativos foram negativos, a possibilidade de dor não era vindo da articulação sacroiliaca. Então, o mais importante é o teste negativo. O teste negativo quase que rule out que se a dor seja da articulação sacroiliaca. Se mais do que 3 testes, o valor preditivo é elevado, ok? Como vocês sabem, o gold standard é a injeção da articulação. O que é preconizado é uma dupla comparativa injeção, com anestésicos diferentes, anestésicos locais diferentes. A injeção tem que ser feita com fluoroscopia e atenção às imagens fluoroscópicas, não só a EP, mas lateral, ipsilateral e contralateral. Então, a parte medial, né, é a cápsula posterior, a lateral é a anterior. Na parte lateral, o síndrome da gota invertida, e mostrando ali as setinhas vermelhas, mostrando muito bem a cápsula, né, a parte anterior, a ventral. O diagnóstico, discutimos. E o tratamento? Eu vou me ater ao tratamento que tem sido provado em estudos randomizados, controlados, sham control, ok? Existem vários tipos de tratamento. Claro, você pode inicialmente já fazer uma injeção com esteroide, né? E não só diagnóstico como terapêutico, mas o tratamento que tem sido preconizado na literatura e que tem uma robusta evidência é a radiofrequência resfriada, né? Radiofrequência resfriada. Por que resfriada? Porque o tamanho da lesão vai ser maior. Você vê que ali fizeram queimando o peito de frango do lado esquerdo, mostrando que a resfriada é em torno de 10 milímetros por 10 milímetros, ou seja, uma lesão esférica e maior, que vai captar ou vai queimar todo aquele tecido ao entorno do forame neural. E o outro, a lesão helicoidal da tradicional, que você pode acabar perdendo a denervação, perdendo ramos importantes e você tendo apenas uma denervação parcial. Então, tá aí a imagem fluoroscópica, a imagem anatômica e no peito de frango, como ficaria aquela lesão no tecido propriamente dito. Tá? Então, a parte lateral, as linhas amarelas, laranjas, mostrando a articulação, as amarelas seriam os nervos, e a lesão captando isso aí, mas, como eu disse, a resfriada tem um valor superior à tradicional. Como é que a gente sabe disso? Cohen, em 2008, no Anesthesiology, publicou esse trabalho mostrando que 57% dos pacientes tiveram um bom outcome em 6 meses. Que foi um estudo randomizado, controlado, duplo cego, sham, desligava a máquina,
colocavam a agulha e não faziam a denervação no sham controls, ok? Então, foi um experimento muito bem delimitado, muito delicado, muito bem feito. E Patel, Dr. Nilesh Kumar Patel, que é o meu sócio, trabalhou comigo em Green Bay, também publicou na Pain Medicine em 2012 um semelhante. A moda de diagnóstico dele foi um pouquinho diferente, porque ele injetou os nervos em vez de fazer apenas a injeção intraarticular e teve muito semelhantes resultados, ok? Não só a melhora no alívio da dor, como também uma melhora funcional, ok? Ele usou um número maior de pacientes, porque existia uma relação de 2:1 do tratamento e do sham group, né? Então, qual é a discussão? O estudo do Dr. Patel é o segundo estudo randomizado, controlado, duplo cego, sham control, que demonstrou a superioridade da radiofrequência resfriada ao não tratamento, né? 56 a 57 pacientes tratados com a resfriada excederam os parâmetros da ICES em termos de alívio da dor crônica aos 12 meses. O número de pacientes tratados foi bem robusto, 79 pacientes. Você vê, comparado com a radiofrequência, os RCTs facetários, foram 64 pacientes. Então, quais são os 3 issues adicionais? Né? Você pode repetir a denervação? Sim. Quantas vezes for preciso? Geralmente, eu aconselho pacientes de 1 a 2 anos. Né? A convencional e a resfriada são semelhantes? Não. Já foi provada a superioridade da radiofrequência resfriada. E quais são as complicações? As complicações são muito pequenas. Claro que há a possibilidade de uma lesão do nervo, se você colocar a agulha muito próximo do forame nervoso, mas a maior parte desses estudos, em 76, 78 pacientes, foi parestesia na parte glútea, um paciente teve infecção. Então, um sumário: dor sacroiliaca é dependente da idade, quanto mais idoso, maior a prevalência. Instrumentação da coluna vertebral, muito mais frequente. A inervação dos ramos laterais, que inerva a parte posterior, é apenas uma parte da história. Como a gente conversou, existem terminais nervosas nos ligamentos, na parte anterior e posterior. Então, se você perder a denervação de alguns ramos na parte posterior, você está perdendo muita coisa. E a lesão resfriada, que é maior, é mais efetiva, não só para o tratamento de dor, como também para aumentar a funcionalidade. Ok? Então, esse foi o recado que eu quis dar para vocês, rápido, do que está disponível e estudado nessa região de diagnóstico de dor sacroiliaca e tratamento de dor sacroiliaca. É isso que eu queria passar para vocês. Fico à disposição para perguntas. Um abraço a todos. Tchau, tchau.